Hoje eu estou de frente com a escritora, jornalista, blogueira e feminista Nádia Lapa, uma mulher que decidiu enfrentar o machismo e transar com quem desejasse. Nádia Maria Lapa dos Santos nasceu em Manaus, é solteira, vive em São Paulo. Por coincidência, ela é do signo de Escorpião, aquele que rege exatamente o tema central de seu trabalho, o sexo. Ela se tornou conhecida em 2011, ao lançar na internet o blog Sem Homens, ainda sob o pseudônimo de Letícia Fernandes. Hoje, Nádia assume seu nome verdadeiro e lança este livro, 100 Homens em um Ano, onde descreve em detalhes as transas com seus parceiros diferentes. Nós duas vamos conversar sobre essa sua postura libertária, audaciosa e desafiadora. Você resolveu assumir sua identidade publicamente a partir de que situação? Algumas pessoas sempre souberam quem eu era, os meus amigos, e começou a vazar. E eu comecei a sofrer algumas ameaças das pessoas de que elas iam vazar, fazer sites com fotos minhas, etc. E aí De que pessoas? Não sei. Você está dizendo, então, de internet, aquela Isso. terra de ninguém, é isso? Isso. E aí eu decidi que a vida era minha e que eu tinha que tomar as rédeas disso. E a partir do momento que eu falei para minha mãe, aí eu fiquei mais tranquila. Você só falou para sua mãe em que altura? 1 ano depois de eu ter começado o blog. 1 ano depois de você ter começado a contar no blog, afinal, sobre as suas... Você chamaria de aventuras sexuais? Sim, É isso? sim. Bom, então posso ir lá para as origens em Manaus, dessa criatura que virou você? Vamos nós, ó. Vamos. Nádia, você sempre teve essa libido um pouco exacerbada, digamos? Eu não diria que é exacerbada, não. Pois eu, lendo seu livro, eu diria que sim. Na verdade, na época em que eu morava em Manaus, eu era bastante jovem. Eu saí de Manaus com 17 anos. Você foi para o Rio? Isso. Fui fazer faculdade no Rio. Então, eu era uma menina, né? A minha vida sexual começou lá, mas foi com namorado, aquela coisa... Lá em Manaus? Isso, Ok. em Manaus. Só que foi com namorado, aquela coisa mais tradicional, digamos assim. Não foi nada precoce ou coisa do tipo. Mas depois que eu fui morar no Rio, as coisas mudaram um pouco na minha cabeça. Então, assim, o livro... Você ri, não é? Porque você pensa em Rio de Janeiro, você já começa com uma risadinha. Vamos lá. O Rio é uma cidade bacana. E aí, o livro é de 2011, mas não é uma novidade na minha vida, exatamente. Então, já... Por quê? Porque eu já tinha uma vida sexual bastante agitada quando eu tinha 20 e poucos anos. Bom, não é uma novidade na sua vida, evidente. O livro é a novidade na sua vida a partir da medida que você resolveu tomar, ou a atitude que você resolveu tomar de narrar no seu blog os seus encontros sexuais e fazer o que era. Era uma gracinha? Fazer os 100 homens num ano? Era uma gracinha? Era. Nunca foi uma meta ou algo que eu fosse buscar ensandecidamente. Então, foi uma constatação, assim. Eu vi que em uma determinada altura do ano de 2011, eu estava saindo com uma média de 2 homens por semana. Mas depois, essa média diminuiu e, enfim, Você não fiquei chegou bem aos 100? longe. Fiquei bem longe. Mas peraí, ainda isso aconteceu a partir de São Paulo. Você vem do Rio de Janeiro e me parece que num primeiro momento se sentiu sozinha, foi isso, Ana? Bastante. E foi aí que você foi à luta? Não, eu só fiquei mais aberta, eu acho. Eu acho que logo que eu vim morar aqui, eu não conhecia muita gente, ficava mais em casa, mais quieta mesmo, né? Porque São Paulo tem essa coisa de fazer você querer ficar mais dentro de casa. Você leva as pessoas para dentro de casa. Isso. E aí eu acho que foi no momento em que eu resolvi colocar mais a minha cara a tapa mesmo, sair mais e conhecer mais gente. Porque conhecer gente dá trabalho. Dá muito trabalho. Bom, eu acho que dá um trabalho louco, mas enfim, você concorda com isso também? Sim, completamente. E você diz que dá trabalho de que maneira?
assim, é exaustivo você conhecer qualquer pessoa, eu acho. Porque você tem que contar tudo de novo, começar tudo de novo. Quando eu não, no meu caso, que eu sou heterossexual, né? Então eu me envolvo com homens. Então, às vezes tem aquele joguinho, aquela coisa de você não saber, tá me dando mole, não tá me dando mole, quer, não quer. Eu não curto isso. Eu tenho imensa preguiça dessa coisa do jogo, da conquista. Eu não acho que é jogo. São É o quê? pessoas. É diversão, e são pessoas. Eu acho que você não tem que jogar com pessoas. Mas a gente entendeu? culturalmente não faz isso desde sempre. Mas culturalmente a gente está todo errado. Está todo errado, eu concordo com você. Eu acho que tudo que é direto, na minha opinião, eu prefiro. Mas você invariavelmente cruza com pessoas que jogam, não sei, me parece que já foi assimilado pela gente, foi isso ou Eu não? acho que sim. Ou são medos apenas? Não, eu acho que tem gente que acha mesmo que você tem que ser difícil para alguém te dar valor. E aí alguns caras acham que se a mulher está sendo fácil demais, ele pode desvalorizá-la. Bom. É fácil na ideia deles, que não é a minha ideia disso. Eu não acho que existe isso. Ainda vamos voltar aí. Agora eu quero ir lá para trás outra vez. Sua família é grande? Não, Seu núcleo familiar? não, Você é filha única? não. Eu tive uma irmã mais velha, que já faleceu, Ah. e tenho um irmão mais novo. Sua mãe, seu pai, pessoas de mentalidade aberta e livre? Não, zero. Ao contrário, é isso mesmo? É. Bom, o que foi que quando você começa esse blog, eles já sabiam que você tinha blog? Você fez vários blogs na vida? Sim, tive vários. Ah, Mas minha mãe não usa internet. A minha mãe que é a pessoa importante, né, nesse jogo todo. E ela não usa internet. Então, todas as coisas... por que a sua mãe é a pessoa importante no jogo todo? Porque os meus pais se separaram quando eu tinha 9 para 10 anos. E foi a minha mãe que ficou com a gente. Ela é a maior influência da minha vida. Não nesse aspecto. Mas, assim, ela é a maior influência da minha vida. E ela é a pessoa com quem eu converso, que me apoia emocionalmente, financeiramente. É a pessoa que está no meu dia a dia mesmo. Então, a minha preocupação era com ela. Mas ela não é moderna, digamos assim. E ela nunca leu meus blogs. Ela coleciona as coisas que saem no impresso, né? Ela coleciona, tem lá uma pastinha e tal. Mas blog e tal, ela não usa internet. Então ela não sabia, ela realmente não sabia de nada disso. Quando soube, você já estava apanhando? Muito, eu já tinha apanhado muito. Já era um momento em que eu estava começando a me reerguer. Deixa eu explicar. O apanhado aqui que nós estamos falando é que ela se expôs na web, na internet, aquilo que eu acabei de dizer, terra de ninguém, a terra de ninguém veio para cima dela com tudo. Foi horrível? Foi. Foi muito pior do que eu poderia imaginar. Eu não imaginava mesmo. Você aí se sentiu na obrigação de contar para sua mãe? Sim. Como foi que ela reagiu? No início, eu acho que ela não entendeu direito, né? Eu não mencionei a parte do número, porque isso é meio chocante. Mas eu falei para ela, olha, eu tenho um blog de sexo em que eu falo das coisas que eu fiz. E ela ficou meio assim, tal, mas não questionou muito. Aí, alguns meses depois, quando o livro estava para ser lançado, eu dei uma entrevista para uma revista e as pessoas em volta dela começaram a falar a respeito, ela ficou um pouco chateada. E A gente teve algumas brigas a respeito disso, porque ela estava incomodada com a reação dos outros ao que eu estava fazendo. o inferno são os outros, né? Diria Sim. Sartre ou não? Sim. E aí, mas agora está tudo bem. Mas teve um período aí, alguns meses, em que a gente Tá teve tudo bem alguns por embates. quê? Porque ela mudou de ideia ou porque você mudou de ideia? Eu já tinha mudado de ideia. Hoje ela aceita melhor. Ela ainda... Sempre que a gente fala sobre isso, ela faz algum comentário. Ela fala, eu preferia que você não fizesse isso. Então, ela fala assim, eu preferia que você fosse uma jornalista de economia, de política. E eu escrevi sobre turismo há bastante tempo também. Ela preferia que eu tivesse enveredado por esse caminho. Então, ela fala assim, mas esse é o caminho que você escolheu. E aí, às vezes, eu tenho que falar, essa sou eu, aceite e...
Você pronto. escolheu porque você tem uma particular atenção para a sexualidade, para a sua sexualidade, para a sexualidade humana, é isso? Sim, É isso. sim. Você no Rio de Janeiro fez o quê? Você fez faculdade de jornalismo e o que mais? Não, lá eu fiz direito. Direito. Isso, eu me formei na PUC do Rio. Eu trabalhei como consultora tributária há um tempo. E eu não era feliz. E larguei tudo, vim para São Paulo fazer faculdade de jornalismo aqui. Mas e por que em São Paulo? Porque me diziam que o mercado era melhor, que as faculdades eram melhores. E eu vim para cá. Eu tinha vontade, eu gostava muito de São Paulo. O teu blog chegou a ser hospedado pela revista Nova. Sim. Que é considerada, a princípio, e se considera também uma revista moderna. Houve algum problema com interferência nos seus textos? Não, nenhum. Eu só percebi que a linha editorial não era muito a linha que eu sigo. Que é qual? Eu acho que as revistas femininas brasileiras, em geral, elas tendem a fazer a mulher fazer alguma coisa sexualmente para agradar o cara e não para ter um prazer. É muito bacana agradar o seu parceiro, senão não faz sentido. Não poderia se chamar de parceria se você não for agradar com quem você está. Mas tem muito essa coisa de como conquistar o gato na balada, o cabelo ideal para conquistar o gato na balada, ou a saia que vai fazer os homens olharem para você. E não é isso não é assim que eu vejo o sexo. Então, Você começou a descrever as suas relações, tenho que fazer essa pergunta, por alguma vingança particular ou não? não, Em nenhum momento? em nenhum momento. Eu não tenho nenhum homem na minha vida, no meu passado, que tenha essa relevância. Ficaram mesmo no passado. Que horrível. Mas ficaram no passado, foram histórias que aconteceram. Essas todas que eu li aqui ficaram no passado? Não, teve. Eu namorei um cara. Sim, eu vi. Você se apaixonou, você ficou de 4 por um cara, literalmente, que mora na Vila Madalena. É isso aí. Não, a gente se conheceu na Vila Madalena. Mas ele mora ali perto. E eu fiquei bastante atordoada. E eu não poderia dizer que eu superei completamente essa história. Mas isso não tem nada a ver com sexo. Amor e sexo são duas coisas diferentes. Pois é isso que eu ia perguntar para você. Você se apaixonou por ele e não deu certo porque não era sexo? Não. Eu estava numa fase difícil na minha vida. E eu não fui uma namorada bacana. Então, acabou. Eu tava sendo capciosa, ou tentando ser, pelo menos. Eu quis dizer que quando entra amor, a relação fica estragada. Não. Se é só no sexo, funciona melhor. Não, às vezes só o sexo é ruim também. Também estraga. Tem uma história no livro, por exemplo, que era só sexo e que o cara não foi nada bacana comigo depois. E fez muito mal para minha autoestima. Então, as relações humanas podem estragar tudo, porque a gente erra. Quero falar muitas coisas com você, principalmente discutir essa capa desse livro. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com a escritora, blogueira e feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. Não, ela não chegou aos 100, mas depois você lendo o livro vai entender por quê e ouvindo a gente conversar. Nós voltamos daqui a pouquinho. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Estamos de volta e de frente com a escritora e feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. Sabe, adivinha do que eu vou reclamar na capa do seu livro? Da mulher loura e magra. Mulher loura, magra, deusa, né? Porque nenhuma mulher de verdade, a não ser umas 3 ou 4, podem ser isso. Por que não está sua foto aqui, que eu espero que esteja vendendo muito bem, mas eu acho que inclusive venderia muito mais livro. Porque aproximaria você das leitoras todas. Não foi uma escolha minha. Você não questionou? Questionei. Mas, infelizmente, eu não pude mudar isso. Você, quando questionou, você argumentou o quê? Que eu não sou essa mulher.
até sou loura, mas sou gorda e, enfim, eu não me identifico. E o Com a que é capa. que eles responderam? Acho que tem uma questão editorial, né? Para quem não conhece o blog, entende-se que isso poderia chamar mais a atenção. Pois eu acho que seria o contrário, editora que me perdoe, mas eu acho que seria o contrário. Eu acho que a partir do momento em que vissem é uma mulher possível, real, aí o assunto ficaria muito mais interessante. Porque foi isso que aconteceu com o seu blog, não é? Você começou a ter uma resposta enorme de pessoas possíveis, reais, porque eu imagino que você tivesse, além dos que reclamaram muito, você tivesse pessoas com desejos semelhantes aos seus, Sim, que escreviam, sim, apoiavam. muitas. Ah, Muitas, mas assim, sobre a parte da aparência física, no momento em que as pessoas souberam quem eu era também, houve muita desconfiança de que isso fosse verdade. Porque falaram, eu não transaria com essa mulher, porque ela é feia, porque ela é gorda. você porque ela entrou é em isso. julgamento. Completamente. Mas o que eu digo é que, assim, não necessariamente a pessoa se identifica, porque às vezes a pessoa ela está buscando um fetiche. E eu não me encaixo naquilo que ela fantasia. Então, para algumas pessoas, as coisas não combinam. Elas olham para mim e falam, não, essa menina não, porque tem a coisa do diminutivo, né? Essa menina não faz isso. Ela mente, ela está mentindo. Sim. Os homens reagiram como? Eu posso falar coisas Pode, explícitas? estamos depois da meia-noite. Eu fui muito procurada por homens que queriam me comer. Ah, Era basicamente isso. Então, eu recebia e-mails com uma frase, às vezes só com um link de uma rede social para eu ver as fotos, para ver se eu curtia. E teve foto de pinto mesmo. você chegou a transar com algum desses homens? Sim, Quantos? uns 3 ou 4. Ah. Mas nenhum deles chegou em mim desse jeito. Porque assim, você tá na internet, você conversa no Twitter e tal, e uma conversa leva a uma coisa a outra, e eu tenho muitos amigos, eu fiz muitos amigos pelo blog também. Então, eu não conheci só homens. Eu conheci homens e mulheres, alguns homens eu saí, outros homens eu não saí. Os homens todos com quem você saiu, você tem a certeza de que foi você que escolheu. Quer dizer, você escolheu. Foi uma escolha sua. Este sim, este não, este sim, este não. Você fala dos leitores ou genericamente? Genericamente. Eu acho que, às vezes, a escolha talvez não tenha sido tão consciente. Eu sempre falo, a gente transa não só, eu transo não só porque está com desejo, mas às vezes porque você está carente, porque os hormônios estão te pregando uma peça. Então, assim, não é, ai, nossa, morri de tesão e vou lá. Às vezes porque você não está fazendo nada e é o que pintou para aquele momento. Então, escolhi, mas não necessariamente com razões nobres, digamos assim. Você, na vida real, né, saiu da internet, você conhecia os seus parceiros sexuais onde? Vários pela internet também, mas sem me identificar, sem dizer que eu escrevia sobre isso. Ah, eu tenho um blog, assim, assim, assado. Não, eu não falava isso. Até porque tinha uma coisa de eu querer esconder quem eu era de verdade, qual era a minha cara, como, né, o meu nome de verdade. Mas eu conheci alguns homens pela internet e na vida, né? Amigo de amigo, pouca coisa assim, balada, essas coisas, porque eu não saio muito. Então tinha os homens que transavam com a... Qual era o pseudônimo? Letícia. Letícia, e tinha os homens que transavam com a Nádia. É isso. Isso, mas esses que transaram com a Letícia já foi bem, já depois. Depois. O blog já tinha vários meses. Você... eu li seu livro todo com a maior atenção, mesmo porque não dá para desgrudar. Você escreve muito bem mesmo, muito legal, saboroso, articulado, tudo legal. É problema meu se eu perceber uma certa melancolia em algumas situações? Não, algumas foram Tinha melancólicas. uma coisa um pouco melancólica, tinha uma coisa de um pouco de solidão e quem sabe, por exemplo, a transa com os 2 irmãos. Você
evidentemente preferiu um deles. E imediatamente tentou um contato que acabaram tendo, em que pintava uma esperança de uma relação. Quer dizer, na verdade, o que eu estou perguntando é, será que existe, de fato, uma natureza feminina, hormonal, que, por algum motivo, faça com que, em algum instante, ela esteja se envolvendo com alguém que ela não sabe, mas pode eventualmente vir a ser o pai dos filhos dela? Não, eu tô fora. Sim, num nível consciente você está, mas você pode parar para considerar isso ou não? Não, não. Nessas histórias, não. Eu consigo ver no passado, nessa época que eu tinha 20 e poucos anos, que algumas vezes eu me envolvi com alguns caras que não iam dar em absolutamente nada. Eu sempre soube disso, mas eu insistia na história. Porque a gente é criado para entender que se você não tem um homem do seu lado, está faltando alguma coisa. E eu achava que estava faltando alguma coisa. E eu demorei a entender que eu não precisava. Porque assim, eu nunca tive sonhos de casar, de ter filho, nada dessas coisas. Mas Por quê? não tenho vontade. Eu moro sozinha desde os 17 anos. Eu adoro morar sozinha, eu adoro ter o meu espaço. E eu não tenho vontade de ter filho mesmo, nunca tive. Morar com alguém eu poderia até considerar num determinado momento, mas naquela hora que eu chego em casa, eu estou sozinha e eu estou ouvindo a minha música, estou comendo a minha comida, acordando a hora que eu quero, é uma coisa que eu curto mesmo. Mas eu vejo no passado, quando eu era mais jovem, essa tentativa de ter um relacionamento. Porque a sociedade pode ser muito cruel com quem não namora. Porque quando você conhece alguém e aí pergunta, mas quando foi a última namorada dele? Aí você fala, não, tem 5 anos que ele está solteiro. As amigas já na hora falam, esse cara tem alguma coisa estranha, porque ninguém fica 5 anos solteiro. Então, você passa isso para você também. E pensa, será que eu tenho alguma coisa estranha? Porque eu não namoro com ninguém? Mas não durante 2011, nessas histórias. Eu realmente me entreguei. E, às vezes, como no caso dos irmãos, é uma questão de atração física. E eu me senti extremamente atraída fisicamente por ele. Pelo mais novo dos dois? Isso. E porque você gosta de homens mais novos. Aí a minha pergunta. Os homens, evidentemente, atraídos por você e pelo que você promete e apresenta sexualmente, eles sempre respeitaram o fato de estar transando com uma mulher independente, dona de seu nariz e que escolhe parcerias apenas sexuais? Ou, mesmo entre esses homens, você enfrentou o preconceito? Enfrentei. Tem uma história que eu conto no livro, porque chegou a ter uma relação sexual, em que após o sexo, ele falou que eu era uma puta, que eu tinha um diabo no corpo, que eu tinha que passar por uma sessão de exorcismo e tal. Ele foi bem pesado. E era uma pessoa que, antes disso, ele não sabia da Letícia, nem nada disso, mas antes de acontecer, ele tinha todo um discurso liberal, que queria fazer isso, aquilo, me confidenciou um monte de fantasias. E na hora mesmo não era assim. Então, acontece. Você mesma admite que, em alguns momentos, você se percebeu tendo na sua vida sexual, tendo que vou fazer, mesmo aqui entre esses homens, vou fazer tudo o que ele quiser numa tentativa de agradar e esquecendo um pouco de si mesmo. Sim. Ainda tem isso? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Você continua levando essa vida sexual frenética? Não, não. Mas isso mudou ao longo dessa história. Porque você resolveu fazer o 100, como você disse, porque pelo índice de frequência quando você começou, quando você retomou, você teve um problema sexual, hormonal, não é isso? Isso, eu entrei na menopausa. Precocemente. É raro Super. isso, nunca ouvi falar. Não É mais comum do que se imagina? Fala-se pouco, mas acontece. Você teve sintomas de menopausa, etc. e tal? Tudo. Fogacho, suores noturnos, engordei. E
tive uma perda de libido bem considerável. Acentuada. Sim, E aí você foi tratar disso. sim. E no que se medicou, voltou a libido com tudo. E você começa a praticar sexo e aí percebe, fez uma continha, falou, se eu continuar nesse ritmo, vou fazer 100 num ano, é isso? Isso. E foi por isso que você encarou essa viagem, que Sim. parou por amor na 30ª, Ele foi o 34º. 34º, você parou na 36ª. Mas aí me falam um pouco, você estava dizendo que depois que você começou isso, você ainda se surpreendeu tentando fazer a mulher que estava ali para dar prazer. Sim. Por quê? Você já concluiu por quê? É como eu falei antes, a gente... Condicionada a querer ser amada de qualquer maneira? Isso. E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Pelo feedback que eu tenho no blog, muitas mulheres levam uma vida sexual bastante ruim, que elas reclamam muito, mas elas têm coisa... mas ele é tão legal, eu não vou deixar o meu namorado, ou eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha. E se submetem a situações que elas não estão curtindo muito. E já aconteceu comigo, lógico. Os homens não brocham com você e essa sua liberdade tão definitiva, essa sua escolha? Broxar literalmente? Brochar literalmente? Eu acho que alguns broxaram, mas eu não acho que tem a ver. Não? Acho que Por que teria sido? Porque homens broxam, né? Homens Mulheres também. Homens brocham, mas principalmente diante de mulheres que sabem o que querem e estão se lixando para regras, inclusive essas de não estou aqui para dar prazer, mas senão eu também quero receber e muito. Eu prefiro imaginar que os homens estão um pouco mais evoluídos que isso, né? Prefiro. Tô sendo ingênua? Eu não sei, é você que está fazendo a estatística, não eu? Talvez eu esteja sendo ingênua, mas eu prefiro acreditar que não. Né? Porque no momento em que você está na cama, ele já sabe de tudo isso antes. Ele já podia ter pulado fora. Então, se ele está ali, eu espero que ele saiba com quem ele está transando. Já entrou em suruba? Não, Swing? não, Nada. não. Então, como é que você se classificaria sexualmente? Não sei, eu sou um... Estou dizendo, eu não sei, as pessoas adoram denominações. Você é Acho que- livre, o quê? Eu acho que rótulos não servem para nada. Até porque a gente muda ao longo da vida. Então, eu não consigo identificar rótulos que consigam dar conta do que eu sou ou do que a maioria das pessoas é. Então, prefiro não rotular. O amor, aquele amor, que ano era? Que ano você estava? Final de 2011. 2011. Ele pintou pela internet ou pessoalmente? Ele era leitor do blog. E foi aí que você o conheceu? Sim. Eu quero. Essa história é muito interessante, eu conheço. Eu estou aqui fazendo as perguntas para vocês conhecerem também. Vocês vão saber como é que começou essa relação e como é que ela terminou. Eu acho graça, eu tenho que rir. Não é engraçado. Nós estamos terminando o segundo bloco de frente com a escritora feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. E nós voltamos daqui a pouquinho. Ela teve 36 em um ano. Tá boa a média. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com a escritora e feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. Nádia, você diz que ter poucos parceiros ou parceiros espaçados nos levam a colocar muita expectativa em uma única pessoa. Então eu pergunto, para não sofrer decepções, o melhor seria atacar várias frentes ao mesmo tempo, é isso? É o que eu falei sobre o jogo. Que algumas pessoas acham que existe o jogo da conquista e que aquilo serve para elas. E o que eu vejo acontecer, e já aconteceu comigo bastante, é de você criar essa expectativa e às vezes o cara não tá tão na sua. E aí rola aquela frustração da sexta-feira à noite de tomar um bolo, do cara sumir, desaparecer.
E se você tem outras coisas acontecendo na sua vida, não só homens, mas outras coisas mesmo, focando em outras coisas, trabalho, amigos, família, seu cachorro, a tendência é não sufocar o parceiro da vez, digamos assim, que no meu caso é da vez. Mas eu acho que, para mim, resolve ter várias pessoas. Você já se declarou não apreciadora desse livro que faz um sucesso louco, que pelo menos botou a discussão sexo na praça aqui e no mundo, né? Porque eu já vi televisões do mundo inteiro discutindo o raio dos... Como é que chama? 50 tons É de cinza. 50 tons de cinza. Porque, assim como eu, você acha que há ali um pezinho no aprender, numa fantasia, a ser submissa. Me parece isso. Não, assim, a minha restrição não tem necessariamente a ver com sexo, mas tem a ver com a ideia do príncipe encantado, do homem que vai vir e que é rico, que é bonito e etc. E que vai te salvar de uma vidinha miserável. Eu não gosto de contos de fadas. Eu acho que deixa uma mulher muito numa situação de vulnerabilidade, de, estou esperando alguém acontecer na minha vida. Então, eu não gosto disso, não gosto do viés de, ele tinha um problema antes e é por isso que ele curte um sexo mais violento no sentido comum da coisa. Não acho. Apesar de eu não ser praticante, eu entendo que é porque a pessoa tem tesão naquilo mesmo. Não, eu estou falando de um livro que eu não li, que eu olhei rapidamente por cima no aeroporto e não gostei da literatura, da qualidade literária. Mas é um sucesso extraordinário e eu leio tudo que falam a respeito e já vi discussão na televisão. Mas me pareceu sempre que ela era uma mulher encantada com alguém que a submetia o tempo todo. Ok, não vi pelo viés da sexualidade, como você fez. Muito bom. Você gosta desse tipo de literatura? Por exemplo, você já leu o livro da Gabriela Leite, que ela escreveu Filha, Mãe, Avó e Puta? Não. Não? Não. Mas você, a partir dessa sua experiência, passou a fazer leituras. Simone de Beauvoir você leu agora, né? Sim. Era da formação de adolescente na minha geração. E você passou a se dedicar e a entender a problemática maior da mulher, não é? Quer dizer, o sexo é apenas uma das facetas da condição feminina na sociedade, é isso? Sim. Sim, porque existe o que se chama de duplo padrão moral, né? O homem é o comedor e a mulher é puta, no caso eu. Né? Então, obviamente, isso me atingiu de maneira direta. Né? Esse julgamento, confundindo a minha vida sexual com o meu caráter. Então, por eu estar ali na linha de fogo nesse assunto, obviamente eu me encaminhei para isso. Eu tenho interesse em gênero, em sexualidade, de uma maneira mais técnica, mas essa coisa feminista me interessa muito, de entender o papel da mulher nessa sociedade sexista em que a gente vive. Bom, e você, depois do seu livro, e depois que foi atacadíssima pela internet e tudo, a partir do livro, você continua tendo a facilidade para arranjar parceiros que você tinha antes? Não. Por quê? Porque rola essa coisa do fetiche. Algumas pessoas imaginam que eu seja uma louca deusa na cama. E eu não sou. Eu sou uma mulher absolutamente normal. Que eu não vou ter vontade às vezes, que eu não vou estar a fim de fazer certas coisas, que eu não tenho fantasias enlouquecidas. Por exemplo, nunca fui ao swing. Eu até tenho vontade de ir para escrever a respeito, mas não para ir para participar, né, de sexo. Então, criou-se uma imagem minha que não corresponde à realidade. Você parou com o seu blog? Não. Continuo escrevendo, mas eu escrevo mais hoje sobre sexualidade e sobre feminismo. Então vamos contar da história de amor. Você começou a sua história com um cara que você conheceu através do blog, é isso? Sim. Bom, e aí vocês começaram partindo da premissa de que era uma relação aberta. Sim. Conta. A gente se conheceu
E eu fiquei apaixonada no primeiro dia. E acho que foi recíproco. E você se apaixonou por ele por quê? Ele é muito... Não era por causa do sexo? Foi muito bom. Foi excepcional. Mas eu já gostava dele antes. Quem chamou ele para sair foi eu. Não foi Você ele. gostava do que ele escrevia? Sim. Ah. Ele escreveu um texto sobre mim uma vez. Ele tinha um blog, ele faz outra coisa, não tem nada a ver com jornalismo nem nada disso. Mas ele já tinha escrito sobre mim, a gente conversava bastante sobre sexualidade, a gente lia os mesmos livros. Então, tinha uma identificação. Quando eu fui encontrar com ele, eu estava flertando, mas fui lá e podia ser que acontecesse ou não. E aconteceu, e eu fiquei completamente apaixonada. E a gente começou a namorar imediatamente, assim. E era um relacionamento aberto, mas não tinha a ver com a seriedade ou não. Um relacionamento aberto... Hoje eu não acredito em monogamia. Então, era uma coisa que a gente combinava. E eu não saí com ninguém enquanto eu estive com ele. Acredito que ele também não, mas não posso afirmar. Vou meter o bedelho. Vai parecer que eu sou conservadora, mas é só observação. Você falou, era um relacionamento aberto, mas eu não saí com ninguém. Será que é porque quando a gente se envolve, acaba a vontade de ter outros parceiros? Não, porque eu cheguei a paquerar outros caras e eu senti vontade. E eu acredito que era uma coisa que ia acontecer, eventualmente. Mas a gente estava naquela fase da paixão que você quer ficar o tempo todo junto, que todo o tempo livre você está com a outra pessoa. E era o que acontecia. Eu não tinha tempo para outras coisas. Mas a coisa ia acabar esfriando. Um dia sempre Sim, acontece. Sim. E aí eu acho que ia acabar acontecendo, sim. Bom, mas acabou com você tendo crises. Foi o que você escreveu. Eu Sim. acredito em você. Sim. Você teve crise. O que era? Ciúme? Era o quê? Insegurança? O que foi que o amor te deu no meio dessa história? Na verdade, eu tenho depressão. Sempre teve? Sim. Diagnosticado já tinha uns 2 anos. E aí foi um momento muito... Eu estava num momento muito difícil na minha vida. Nessa época que eu comecei a namorar. Eu percebi na época, mas eu achei que não vai passar, é porque a vida está difícil mesmo. Então, assim, eu estava me formando na faculdade, estava com alguns problemas de saúde na família e estava sob essa saraivada de críticas que me fizeram muito, muito, muito mal. Então, foi uma época em que eu estava para baixo, minha autoestima não estava bacana, eu estava muito triste. Então, isso refletiu diretamente no modo com que eu me relacionava com ele. Eu não fui legal. Eu fui Foi o quê? a bruxa. E vocês nunca mais se viram, hein? Você ainda não superou isso? Não, a gente se viu, já conversou. Depois disso, eu superei. Eu vivo bem. Mas, assim... que você perguntou se tinha alguma coisa de vingança e tal, não sei o quê. Não, eu pensei de vingança antes, nas outras entendi. histórias. Quando você dá detalhes, você descreve os falos, digamos, você conta de... Você chegou a pegar pelo menos um cara explicitamente nojento, não é? Que quis cuspir na sua cara, fazer o diabo, quer dizer... Você foi de um desprendimento masoquista, digamos, por vezes, não é? Então é por isso que eu estou falando. E fico imaginando, se agora impresso, por que depois de ter sofrido tudo que você sofreu, você ainda resolveu encarar isto impresso e distribuído? E você está tendo a coragem de falar aqui comigo. Eu perguntei se você passou a ter dificuldades em se relacionar e você disse que sim. O pessoal se retraiu, é isso ou não? Com medo de ficar exposto, ou você também? Eu me retraí. Os homens não. Não, alguns têm uma vaidade imensa. Eles querem... Que você escreva a Sim, respeito. mesmo que seja ruim. Eles querem ler sobre eles. Eu acho que eles têm pouco feedback, e aí eles querem ter algum.
Então, mesmo quando é ruim, tem uma história que é bem ruim no livro, foi chata. E depois Qual o cara delas? leu. Eu sei todas, Chico. É um que um cara não quis fazer sexo oral, falou que eu tava que Ah, fedia sei. e tal. E ele leu depois no blog e ele me falou, você escreveu exatamente como aconteceu. Quer dizer, eu falo mal dele. E ele falou, você tem toda a razão. Então, rola uma vontade. Teve caras do meu passado muito distante, que depois que eu lancei o livro, me procuraram e falaram, tem alguma história sobre mim? Eu falo, eu saí com você em 2003, 2002, você acha que... Ah, não, mas ia ser engraçado, né? Que vaidade é essa, né? Uma coisa de... Bom, então você já sabe que você pode escrever um outro livro que vão adorar, os homens vão adorar. Eu acho assim, acho que você foi extremamente corajosa, acho você uma mulher corajosa com um preço, tá aí a sua deprê instalada, mas acho que ajuda sim as mulheres. Acho que você devia ter sua foto na próxima edição, porque acho que ajudaria ainda mais. Quer dizer, as mulheres possíveis vivem essas situações e basta querer e arcar com as consequências. Você está arcando com as suas consequências. Os brasileiros são conservadores? Extremamente. Você só percebeu depois? Eu não tinha noção. Eu sabia, mas não tinha noção do tamanho disso. Os homens ou as mulheres? Todo mundo. Você teve dificuldades em achar uma editora ou eles que te procuraram? Eles que me procuraram. Ah. E eu já tinha convite para escrever esse livro há bastante tempo, mas eu achei que não era o momento para mim, para ter que lidar com isso, né? De divulgação, promoção e, enfim, outros tipos de xingamentos que iam acontecer eventualmente. Depois dos 36, você já somou quantos? Isso fica para o próximo livro. Não, mas baixou a frequência, mas Bastante. você está ativa. Sim. E a fim de romance ainda não está. Se eu me apaixonar, sem problema nenhum. Não tenho nenhuma restrição a isso. Essa é Nádia Lapa. Nós estamos terminando mais um bloco de frente com a escritora e feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. Voltamos em seguida para o bate-bola. Como é que é teu site mesmo? 100homens.com. 100homens.com. Continua com esse nome? Sim. 100homens.com. Vai lá conferir. Até já. De frente com Gabi. De frente com Gabi. De volta de frente com a escritora, blogueira e feminista Nádia Lapa, autora do livro 100 Homens em um Ano. Bate-bola, jogo rápido. Atração. Prazer. Inspiração. Minha mãe. Prazer. É a minha vida. Amor. Indispensável. Desejo. Todos os homens do mundo. Bom, aí dá uma enciclopédia. Tesão. Não sei fazer nada sem. Orgasmo. Não é essencial, mas é muito, muito bom. Corpo. O que você tiver. Medo de. Não trabalhar com o que me dê tesão. Sonho de. Estudar mais sobre sexualidade e continuar escrevendo a respeito. Nádia Lapa por Nádia Lapa. Não gosto de rótulos, nem o meu próprio nome. Então, eu sou isso. Sou todas essas mulheres que você falou. Escritora, jornalista, advogada, consultora tributária. Eu sou uma construção o tempo todo. E você já sabe reconhecer o seu maior defeito? Sim. Qual é? Eu crio muita expectativa. E isso me frustra. Era isso que tinha no livro que eu não estava tendo coragem de dizer. Eu acho que no meio das suas histórias perpassa uma certa melancolia que eu acho que é uma expectativa não cumprida. Mas não com os homens. Eu não diria que são com os homens. É uma coisa interna e que eu preciso resolver independente dos caras com quem eu saio. Querida, muito obrigada pela Eu que entrevista. agradeço. Corajosa você, viu?
Estou aqui na torcida para que a sua vida dê certo da maneira que você escolher, como Obrigada. melhor para você. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.